Sejam bem-vindos a mais um Corações e Mentes. O programa de hoje é duplamente especial, porque neste 12 de maio, o canal Simers estará completando 1 ano. Nós tínhamos aqui a Rádio Simers e agora temos o canal Simers, que tem também a imagem associada, né? Então, a gente pensou nisso, de acrescentar a imagem para levar a informação, a reflexão e os conteúdos relevados sobre a saúde e a medicina. Essa data também marca o Dia Mundial e Nacional de Conscientização da Fibromialgia, uma condição que ainda é pouco compreendida, mas que afeta profundamente a vida de milhares de pessoas. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada pela dor crônica generalizada, fadiga, distúrbios do sono e impacto direto na saúde emocional. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como a dor crônica se manifesta, como ela afeta o corpo e a mente e quais são os caminhos possíveis para o tratamento. E para essa conversa, nós recebemos hoje o Dr. João Riso, que é médico anestesiologista e que atua diretamente no tratamento da dor crônica e acompanha pacientes com fibromialgia no dia a dia. E diga-se de passagem que eu tive o privilégio de participar de uma palestra do Dr. João Riso, lá no Museu da História da Medicina, onde tinham vários usuários e vários pacientes com fibromialgia e familiares, e o Dr. João Riso teve a competência de explicar com palavras simples e objetivas a fisiopatologia da doença. Então eu gostaria que hoje, se a tua memória está boa, se tu pudesse repetir, porque a tua palestra lá foi muito clara, assim, muito objetiva. Obrigado. E simples, que eu acho que é o mais importante. Com vocês, João Riso. Muito obrigado, doutor Nogueira, é amigo doutor Nogueira, né? E eu fico muito feliz, assim, e eu acho que quem fica mais feliz com isso são os nossos pacientes de fibromialgia, que por muito tempo, e eu lhe digo assim, não é um tempo distante, assim, há 5 anos atrás ela era mais invisível do que é hoje, porque nós estamos lidando com uma condição de uma síndrome que não tem um marcador. Quando eu falo não tem um marcador, não é assim, um CA 125 para um tipo de câncer. Ela não tem um exame subsidiário que lhe seja a carteira de identidade da fibromialgia. Parece um paradoxo, porque nós médicos sempre buscamos a excelência, né, doutor Nogueira? E a gente vê como a medicina hoje, né, não para os psiquiatras, né, que é o seu caso, mas na medicina em geral se baseia muito em exames subsidiários e não na clínica, né? E para entender a fibromialgia, o profissional, seja ele enfermagem, farmacêutico, psicólogo, médico, ele tem que entender dor crônica, como funciona a dor crônica, porque senão para ele parece uma coisa muito etérea, umas queixas extremamente subjetivas, né? Porque a dor, a fibromialgia, ela é descrita, como o senhor habilmente falou ali, descrita como dor generalizada, mas não é só isso. A principal queixa, manifestação do paciente com fibromialgia é dor, e dor generalizada. Mas o mais difícil de controlar são outros sintomas.
É que eu, como psiquiatra, recebo muitos pacientes com fibromialgia. Eu só imagino. Isso. E a confusão que a gente faz é que a queixa principal é de tipo de uma estafa, né? Uma estafa relacionada principalmente ao trabalho, que no nosso viés psiquiátrico se encaminharia por burnout. Sim. Mas aí que eu quero que o senhor caracterize claramente quais são os sintomas que fecham o diagnóstico da fibromialgia. Primeiro é dor generalizada por um período igual ou superior a 3 meses. Nesta mesma nomenclatura, ou cronologia, melhor dizendo, entra fadiga crônica, que é esse cansaço absurdo que os pacientes sentem, insônia ou sono não reparador, porque tem pacientes que dizem que dormiram, mas estão sempre... acordam como se não tivessem dormido. Acordam cansados. Cansados e sono superficial. Eles não aprofundam o sono deles. Então eles não veem como insônia. Não, eu durmo, doutor, mas eu não consigo me sentir descansado. Aí nós porque, temos na verdade, uma falha. a gente precisa dormir para sonhar. Exato. E para sonhar, nós temos que chegar no nível no do fundinho sono... da piscina. Exatamente, que é o sono REM, né? Então, esse que é o problema. Então, porque nos sonhos, as grandes descobertas, não diria, as descobertas triviais da sociedade foram obtidas através de sonhos. Por exemplo, o carrinho de supermercado, a caneta Bic, o Modis, o grampo, que são descobertas que eu diria triviais, mas que também tem uma pelo menos triviais útil no nosso tempo, né? Que interessante isso. Mas então esse paciente chega com esses... Não, mas tem mais. Esses pacientes, além da fadiga, do distúrbio de sono e da dor generalizada acima de 3 meses, eles têm um aspecto que a gente já pega na primeira consulta, que se chama fibrofog, que é um déficit cognitivo funcional de memória. Aquela névoa. A névoa mental, aquela coisa de que eu saio daqui, vou até o quarto e não lembro o que eu fui fazer no quarto. Isso, de vez em quando, a gente tem. Né? Como é que é? Vai atrás dos óculos e os óculos estão em cima da testa. Exato. E eles têm o tempo todo. E isso começa a aumentar a ansiedade. Pois é, só que isso aí dá muita confusão, porque com a Covid sim. havia essa presença da névoa mental também, né? Sim, exatamente. E a gente até diz assim, agora descobriram um dos sintomas da fibromialgia na Covid, né? Que eles já tinham isso e o pessoal ignorava um pouco a coisa do déficit cognitivo, mas faz parte do diagnóstico, ou que a gente chama de novo diagnóstico. E outra coisa que ocorre são o que a gente chama de distúrbios do humor, que não caracteriza a depressão, mas é muito presente no paciente com fibromialgia, irritabilidade, ansiedade e uma tristeza profunda, né? Que também se explica pela condição dele, né? De isolamento social, de não ser muito ouvido e da dor frequente e o cansaço acompanhando a dor. Então eles têm esse quadro. Depressão como diagnóstico, é um absurdo o número de pacientes com fibromialgia com depressão. Que se a gente comparar com a população normal, o grupo de fibromialgicos, 54% dos pacientes têm depressão. Mas depressão característica que exige o tratamento adequado como depressão. É que o Schiller dizia o seguinte, perguntaram uma vez para ele o que é felicidade. E ele disse, felicidade é não ter dor. É uma definição muito interessante. Se a gente pensar na dor como doença, né, e não como alarme. Por isso, aquilo que eu falei aqui é muito importante e os pacientes têm que ficar de olho nisso.
3 meses, no mínimo, e isso não é, como eu costumo dizer, não é assim, entrou todo mundo, um bando de médicos e cientistas se reuniram numa sala e disseram, nós precisamos conceituar a dor. Então, em tempo, o que é dor crônica? Aí um votou lá, eu acho que é 1 mês. Ah, não, eu acho que é 2 semanas. Ah, não, eu acho que é... Aí se votou, a maioria deu 3 meses. Não. 3 meses é o tempo que o cérebro leva para ser sensibilizado ou hipersensibilizado. Que é aquela história do rádio com volume aumentado. Tu tem um rádio que funciona sempre aí, no volume 3, tu ouve perfeitamente. Aí, de repente, tu coloca no volume 3 e ele está hiper alto. Aí tu baixa para o 2. No 2 tu não tolera também aquele volume, está muito alto. Tu põe no 1 e continua muito alto. Aí o que tu tem que fazer? Eu não escuto mais, eu desligo o rádio. Esse rádio está quebrado. Então a hipersensibilização é isso. O volume de dor está desproporcionalmente... Está desproporcional à lesão, digamos assim, né? Isso para dor crônica. Na fibromialgia não tem lesão. A fibromialgia é para nós hoje o exemplo maior do que a gente chama de dor nociplástica. Ela é uma dor produzida pelo sistema nervoso central. Não é a minha janela ou minha porta que foi arrombada. É a minha central de alarme que está disparando. Então não há lesão. Não tem lesão. A lesão que é produzida pelo tempo em que o paciente fica com essa sensibilização, porque ele um exemplo interessante, doutor Nogueira. Se eu pegar e apertar aqui, agora o meu braço, e aqui ver que fica branca a ponta da minha unha. Isso aqui tem 20 centímetros d'água de pressão, se fosse um manômetro. Aqui o que eu sinto? Quando eu coloco assim, eu sinto tato e pressão, quase que simultâneo, que são 2 elementos que são transportados pelo nosso sistema nervoso. Se eu continuar apertando por mais tempo, eu começo a sentir desconforto. E aí, se eu tiver, que é o que acontece com a gente, o senhor está com o braço aqui em cima, se começar a sentir, tu sente tato e pressão. Se começar a ter desconforto, tu não diz assim, tirarei o meu braço, porque tá automático. Porque são mecanismos de defesa. Reage, né? Reage aquilo, mas não precisa ser consciente até. A gente está aqui e vai se mexendo, como é a cadeira, o cara troca. Vai se acomodando. Acomoda e corta o ciclo de dor, né? E o sistema nervoso não é hiperativado dessa maneira. Agora, no paciente com dor crônica ou, mais precisamente, a fibromialgia, que ele está hipersensibilizado, que a nossa central de alarme está desregulada, é um termostato, mal comparando, que está com uma regulação muito baixa para começar a apitar. Pois é, mas o organismo e o cérebro humano e o humano, ele tem uma capacidade de acomodação, né? De criar uma zona de conforto. Então o que ele faz? Se ele sente uma dor sentando dessa forma ereta, ele dá um jeitinho na coluna para que aquela dor diminua. Exato, tem toda a razão. Só que, se tu tem uma hipersensibilização central, e essas dores, elas ficam daí como? Quando eu aperto aqui num paciente que tem essa hipersensibilização, ele não vai sentir nem o tato, nem a pressão, ele já vai sentir dor. Aí tem uma coisa que os pacientes com fibromiálgicos em crise falam, é assim, eu não posso ir para a praia porque o vento, ainda mais as nossas praias aqui do sul, o vento e aquela areinha fina me cortam a pele. Então, isso tu diz, não, mas é um exagero isso. Não é, é o sistema nervoso. Se a gente tem o sistema de alarme hiperativado,
essas coisas, por exemplo, de eu estar aqui, elas não desaparecem rapidamente. Eu tive um insight aqui, assim, um brainstorm, né? Que eu quero ver se tem lógica. Eu vou pensar pela antítese do que tu está falando. Na hanseníase, a pessoa às vezes está se queimando, né? E não sente. Eu estou falando a antítese do que tu estás falando. Que reflexo que tu me diz contra o que eu estou falando? A hanseníase é um caso especial porque nós, desde dos nossos, na nossa assento escolar, né? Isso inclui a medicina, a gente aprende que as lesões brancas da hanseníase são anestésicas. Porém, e eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa pessoalmente, que é um fisiatra de São Paulo e também um neurologista, Oswaldo Nascimento, do Rio de Janeiro, que são feras em neuropatia periférica. Eles publicaram uma série impressionante de pacientes com hanseníase, com diagnóstico precoce, que a primeira manifestação foi neuropatia periférica dolorosa. Então, o que acontecia? A infecção da hanseníase, ela primeiro causa uma neuropatia que é pior que a do diabético. E depois aquelas terminações nervosas periféricas morrem. Por isso que ela não sente dor. Que é o processo. Aí vem o não sentir dor. Mas todos têm numa etapa anterior muita dor. Só que eles chegavam ao diagnóstico da hanseníase na fase mais evoluída. Então, essas pessoas, e o Oswaldo Nascimento é um craque nisso, fizeram biópsias neurais em vários tempos da doença. E naquelas épocas, né, desde Cristo, né, a hanseníase tinha uma prevalência, né? Seria enorme, né? Enorme. E isso se resolveu até para fazer uma questão histórica aqui. Qual foi a solução? Através do tratamento... um tratamento antibiótico, né? Que era muito simples logo que surgiram as drogas efetivas. E aí começaram a ter, como nós tínhamos aqui em Porto Alegre, né? Os locais dos leprosos. Isso. Porque eles eram afastados da sociedade, tamanho o contágio, né? E depois, a maioria deles continuou morando naqueles locais porque a família, eles se apartaram definitivamente da família. Mas hoje não existe mais. Nós tínhamos aqui em Viamão, né? O leprosário, né? Te lembra aqui em Viamão? Sim. Ali é uma praia até muito bonita. Como é o nome da praia aqui? Itapuã, né? Itapuã, muito bonita. E o que acontecia, doutor Nogueira, que se criou comunidades, né? Que depois perdiam contato com a família, porque a família era proibida de visitar. Exato, porque ia ser contaminada. Extremamente contagioso. Não, é que a ideia foi assim, como aqueles não têm dor, esses aqui têm, o que poderia ser usado, fazer o contraponto? Não, né? Geralmente são fisiopatologias diferentes, né? Um exemplo que a gente dá assim, de como o cérebro ele é incrível, por exemplo, a dor em membro fantasma. Exatamente, né? Aquele membro que foi amputado e a pessoa continua sentindo dor no pé que não está ali. É que o terminal... A cabeça, o homúnculo de Penfield, né? Ele persiste. A gente tem uma percepção do nosso corpo no nosso sistema nervoso central e ele tem que estar intacto. O nosso corpo, ele tem a coisa. Então, se acontece de maneira muito violenta, brusca e com estímulo doloroso muito alto anteriormente à amputação, seja ela traumática ou programada, o cérebro, por causa da questão
da plasticidade cerebral, porque aquele membro que tem, por exemplo, uma perna com uma dor muito forte, né, por um tempo, por exemplo, um acidente grave, um esmagamento, ele deixa uma impressão tão grande no nosso cérebro, aquela massa de sinais dolorosos, que cortando a perna, às vezes aquilo era tanta informação que o cérebro pensa assim, não, onde é que está isso? Não pode ter sumido. E ele continua mandando sinal. Então, para isso, tem coisas maravilhosas. Por exemplo, vamos dar o exemplo da mão. A gente está fugindo um pouquinho do assunto, mas eu acho interessante. O cara tem uma amputação traumática de membro superior. Perdeu aqui. Eu estou falando casos que eu vivenciei, né? Não são anedóticos ou coisa. E aí esse paciente vem consultar sem a mão, ele não consegue colocar prótese por causa da dor na mão. E mais do que isso, ele diz, doutor, eu não aguento mais apertar a minha mão, principalmente porque o meu dedo, esse dedo aqui, ele aponta, o meu dedão está esmagado e a unha está arrebentando a palma da minha mão. E essa mão tem o dobro do tamanho dessa. Ele te fala claramente isso. Tanto que eram considerados meio, né? E aí, como é que a gente trata? Além de medicamentos, de fazer a neuromodulação, a gente pega uma caixa de papelão com esse lado assim, mantém fechado, só a entradinha aqui, abre esse lado e coloca um espelho no meio. E coloca um pouquinho para esse lado. Ele coloca as duas mãos dentro. E depois leva para casa essa caixa. Tu diz para ele assim, ele está com as duas mãos dentro. Ele só enxerga a imagem da mão boa. E tu diz, coloca a mão esquerda, exemplificando, como tu está sentindo a direita. Daí ele faz assim. Ele diz, agora abre a mão esquerda. Aí ele faz assim. Agora abre a direita. Aí ele não consegue. Ele diz, não consigo, doutor. Diz, então abre as duas agora. Vai devagar. Não, eu consigo aqui, mas aqui eu só mexi os dedos um pouquinho. E aí tu vai. Aí chega um momento em que ele abre a mão. Ele enxerga aqui. E isso vai mudando a plasticidade cerebral. Porque o que chega para o teu cérebro, que não existe, aí tu recoloca uma imagem cerebral que é de normalidade. E o cérebro vai desligando aquela mão defeituosa. Até que chega um momento que ele diz, doutor, abri minha mão. E ela está pequenininha. E às vezes, para colocar prótese, tu não precisa fazer sumir a sensação de membro fantasma. Se o membro fantasma estiver normal. Mas se ele está normal, a gente tem que fazer um tratamento até que suma a mão. E ele realmente se sinta amputado. Agora, tudo isso está no cérebro, né? Tudo no nosso cérebro. O que tem de coisa para conhecer aqui dentro? Isso, então, a fibromialgia, os pacientes que eu recebo com fibromialgia, na maioria deles, eles são, vamos dizer assim, de uma faixa etária dos 50 anos. Né? Exato. Mulheres, a maioria. Mulheres, principalmente. E mulheres, assim, que trabalham com serviços, vamos dizer assim, pesados, que trabalham já desde jovens, né? E tem gente que tem mais idade, continua trabalhando e não tem queixa, né? Então, isso aí como é que tu associaria Na verdade, a literatura e nós que trabalhamos especificamente com esse perfil de pacientes ou esse perfil de patologia, a gente não vê esse diferencial. Né? Eu recebo assim até pacientes mais jovens, né? Abro um parênteses aqui que eu recebi uma leva de pacientes adultos jovens pós Boate Kiss. Porque sabe que o grande desencadeador de fibromialgia é o estresse. Pode ser o estresse físico de uma grande doença, aconteceu agora com a pandemia, onde a gente recebeu
pacientes aí idosos, que também não é muito comum a gente pegar um paciente de 80 anos que recém desenvolveu fibromialgia. E nós recebemos que são os sobreviventes de UTI, né? Que tiveram um trauma engraçado, né? Não só pela perspectiva de morte, que o senhor sabe bem que o idoso tem uma outra visão quando chega essa fase assim da perspectiva de morte, mas o que mais traumatizou eles foi o isolamento, de não ver ninguém por 50 dias, depois mesmo que foram extubados, não tinham contato com a família, não tinham contato com os familiares, né? E aí a perda da motricidade, que depois tem que recuperar aos poucos. Então, a gente acaba vendo muito relacionado ao estresse, né? Como vocês têm esse viés também de pegar em relação ao trabalho, né? Mas não tem muito nexo com o trabalho, né? De dizer assim, não, são esses que têm o maior perfil. Não, ele aparece e não se tem. O que a gente nota, por exemplo, é hoje mais filhas de 40, 30, 40 anos e a mãe que já vem com essa doença há mais tempo, que desenvolvem também. As mulheres, né, dentro da mesma família, tem primas, tias que têm a mesma coisa. Para mais atrás... Mas não tem uma comprovação genética. Ainda não. Mas os estudos estão correndo graças à tecnologia, né? Hoje, a TI avançada está correndo a esse favor, porque é tão escancarado assim, essa coisa genética, e também uma coisa um pouco ligada ao gen, mas também tem estudos para a fase hormonal, por que as mulheres têm mais, né? E por que eu tenho pacientes homens com fibromialgia e eles são muito mais complicados no sentido daquela linearidade dos sintomas e da resposta ao tratamento. É muito diferente da mulher. É a mesma doença, porém ela se comporta de uma forma um pouco mais anárquica, tanto na resposta quanto nos sintomas. E quanto à depressão, ela está mais associada, eu já me arrisco a dizer que deve ser as mulheres. Elas acompanham esse percentual, mas eu sinto o emocional dos homens com fibromialgia muito pior que o das mulheres, no sentido de fragilizados, de não conseguirem exteriorizar direito aquela dor, aquela fadiga, e isso deixa eles muito isolados mais do que a mulher, e muitas vezes com quadros de depressão mesmo, mais difíceis de tratar. Isso os colegas psiquiatras que recebem por nós esses pacientes têm esse tipo de queixa. Eles dizem, os pacientes masculinos são mais difíceis de manejar, né? Isso. E além da dor, uma coisa que tu falou, mas eu gostaria que tu aprofundasse mais ainda, que é uma queixa assim, que principalmente nós psiquiatras recebemos muito, é a questão do distúrbio do sono, a insônia. Então eu gostaria que tu aprofundasse mais a fisiopatologia do sono na fibromialgia. Ela é multifatorial. A dor causa insônia. A dor crônica faz parte disso. Por isso que muitas vezes eu posso lhe dizer com toda segurança, assim, a fibromialgia é uma das condições mais subdiagnosticadas e também superdiagnosticadas. Porque a gente vê muito paciente que chega no consultório, isso aqui é fibromialgia. E tu vai ver, não é. Mas tem essas características que são linkadas à dor crônica. Mas no contexto do paciente com dor generalizada, eu digo que, só que tem um parêntese aí, mas a dor é o grande culpado da insônia. A dor é por esgotamento de neurotransmissores, principalmente pelo nosso esgotamento de serotonina. Sabe que é muito, muito linkado, porque a insônia do fibromiálgico,
a menos que o paciente seja aquele cara insone desde a adolescência, mas ele surge depois de um período de dor e tende a se manter. Só que, diferente, e eu acho que tem uma explicação, talvez farmacológica até para isso, não só de neurotransmissor, a gente não é o simples ato de controlar a dor que tira a insônia. Pois é, aí é a pergunta, né, que não quer calar. O tratamento, agora vamos para o diagnóstico, acho que está ficando claro. E o tratamento, quer dizer, nós vamos tratar prioritariamente os distúrbios do sono, a depressão ou... Aí é que tá. Primeira coisa assim, ó, que eu acho que é uma coisa didática para o médico e para o paciente. A gente coloca a depressão como uma patologia satélite da fibromialgia. Não coloca ela como fazendo parte da fibromialgia, mesmo tendo mais da metade dos pacientes com depressão. Por quê? Porque o tratamento da dor, da insônia, de tudo, assim, tende a amenizar, mas não trata a depressão. A depressão daí tem que ter um componente mais pontual para ela, pelo menos no início desse tratamento. A gente pode desenvolver isso. Mas assim, a base, todo o alicerce do tratamento da fibromialgia está no movimento, que restaura toda a parte de neurotransmissores e diminui a hipersensibilização central. Então, o que a gente faz? Fibromialgia é tratamento interdisciplinar, multimodal, que tem que ter movimento, tem que ter, aí a gente gradua o tamanho daquela fibromialgia, e aí vai entrar o fisioterapeuta, o educador físico, né? Aí nós temos uma outra parte que é medicamentosa, que também é multimodal, associar fármacos com diferentes mecanismos de ação, diminuindo efeitos adversos e aumentando a eficácia. E por outro lado, se a gente considerar 3 pilares do tratamento da fibromialgia, psicoeducação, que faz uma diferença incrível. Por que eu coloco isso? Porque as ferramentas mentais ou terapêutica mental, ela vai muito alicerçada no diagnóstico ou não de depressão. Porque a gente sabe que se tratar adequadamente a parte medicamentosa da fibro, mais a parte de psicoeducação e principalmente a atividade física, a irritabilidade, a ansiedade, a tristeza profunda, ela tende a se acomodar. E aí a gente separa o joio do trigo, que é o quê? Os mais da metade que tem depressão. Porque a depressão não é uma parte de um sintoma da fibromialgia. É outra doença associada. E aí, quem vai nos dar, dentro da multidisciplinaridade, quem vai nos dar o nível e a gravidade disso é o psiquiatra, que vai avaliar sem precisar ter a dor como um elemento principal de tratamento. Ele tem que se focar nisso aí, porque a gente já entrega, a gente dá um tempo, a gente já entrega pro profissional psiquiatra o paciente com boa parte dessas 3 pilares sendo feitos. E é importante para o paciente porque quando é tanto estigma, o ar está muito... Tá muito frio. Tá muito? Vamos que nós vamos ficar com dor. Nós vamos ficar com dor aqui. Vamos ficar já estamos assim. ficando... Deixa agora 25. Tá bom. Testar 23. Isso, para diminuir a nossa dor aqui. Tá. Deixa eu ver onde é que eu entro. Aham. Peraí, só faço... Porque
dentro desse estigma todo que o paciente tem, se a gente separar, se conseguir com que ele faça atividade física, que tome os remédios de forma racional e se informe o máximo possível sobre a fibromialgia, a gente vai ter essa depressão aqui como elemento principal. Tá, mas vamos dizer o seguinte, o paciente chegou hoje no teu consultório, né? Eu tenho como lema que nós médicos fomos preparados, treinados, capacitados para aliviar a dor, né? Sim. Tá, então qual é o primeiro passo? Aliviar a dor. Sim, sem dúvida. O segundo passo, ajudar a diminuir o distúrbio do sono. É que assim, ó, tem um aforisma no tratamento da fibromialgia: go low, go slow. Eles são... Isso tudo graças à fadiga, né? Imagina, doutor Nogueira, pegar um paciente com distúrbio do sono, fadiga crônica, dor crônica e dizer para ele fazer exercício. A dificuldade que isso é. A gente tem que ter esse tipo de empatia para poder dizer, eu faria. Então existem métodos que a gente desenvolve, por isso que o tratamento da fibromialgia exige uma equipe integrada e que conheça a fundo não só a fibromialgia, como o perfil dos pacientes. Como é que eles se comportam, né? A gente sabe que exercício, fazer a demanda, começar o exercício no paciente com fibromialgia, a gente nunca faz de manhã. Porque ele vai esquentando. E aí para ele é muito melhor fazer à tarde. E também não de noite ou à tardinha, que vai gastando a pilha. Então, tudo isso está dentro de protocolos que se faz. E outra coisa que a gente faz já na primeira consulta, claro que se ouve demais o paciente porque ele está ansioso para poder falar abertamente sobre o que ele sente. Esses pacientes nunca nos chegam virgem de tratamento. Eles já passaram por várias mãos, né? E às vezes pagando um preço meio alto por isso. Mas aí o que a gente faz? Graças a Deus e à ciência, nós temos questionários hoje que são específicos para fibromialgia, para quantificar o tamanho da doença. Então tem o FIC, que é um questionário sobre o impacto na qualidade de vida da fibromialgia, validado por português. E a gente aplica ele na consulta. E é importante que seja na primeira consulta. E antes disso, tu tem que criar algum vínculo com o paciente para ele entender a importância de uma resposta. Porque ele é tão desacreditado em consultas anteriores que ele não pode mentir naquele questionário, porque ele pode exagerar os sintomas para que tu não abandone ele. E até o próprio lazer, né, da pessoa, a pessoa com dor... Não, a fibromialgia tem um aspecto que é o isolamento social. Isso faz parte da fibromialgia. Daria para colocar como um sintoma, o isolamento. Que faz parte, quando a gente diz distúrbio de humor, clássico do fibromiálgico, é ansiedade, é irritabilidade e tristeza profunda. Na verdade, essa tristeza profunda é um isolamento social. Ele não fala nem com os familiares que moram com ele, porque ele se tornou uma pessoa repetitiva e chata. Ele não quer sair, mas também ele cansou de falar que ele está doente, que dói, que ele está cansado. Isso, mas o desencadeamento dessa sintomatologia toda... É trauma, estresse traumático. Estresse traumático. Estresse traumático. Então é uma doença grave, ou uma perda muito interessante. E depende muito da dimensão, entende bem isso? Da dimensão que aquele evento causa na cabeça do paciente. Sim, mas vamos pegar agora assim, o que nós passamos agora recentemente, né? A pandemia, né? Sim.
depois as enchentes. Não, foi uma avalanche de fibra. Isso, né? Sim, Então, quer dizer, então a prevalência hoje da fibromialgia Ainda nós temos... Aí que eu digo que ela é subdiagnosticada. Ainda nós temos muitos pacientes que não ganharam o diagnóstico correto, né? São tratados, principalmente na rede pública, né? Infelizmente, sendo tratados como poliqueixosos, né? Como deprimidos. Deprimidos, né? O teu problema é depressão. Isso. Né? Tem pacientes que chegam para mim e dizem, eles acham que eu sou preguiçoso. Que eu estou fazendo isso para não trabalhar. É para ficar encostado. Exatamente. Isso. E essa questão de ter direito a certos benefícios, muitas vezes o paciente ele evita, vamos dizer, sair daquele estado para não perder certos benefícios. Sim, é uma faca de dois gumes, como a gente chama, porque a realidade do nosso, da nossa legislação, ela serviu para, a meu ver, ela serviu para dar visibilidade à fibromialgia, as leis que vieram esse ano, de 2026. Porque utilizou um termo para qualificar como deficiente, que é a nova terminologia da Organização Mundial da Saúde do que é deficiência. Deficiência é uma barreira que te impede de ter uma vida plena, social ou no trabalho. E essas barreiras são várias, são barreiras tuas. Essas barreiras dor crônica, é uma barreira. Travou. Bem na frase que eu estava falando de barreiras. Barreiras? Isso. Pode voltar? Na primeira, barreiras? Doutor, a gente já tá com 40, né? Vamos encerrar. Que é a doutora Mônica, tem gravação às 3 também. E tem que fazer aquilo que o Jefferson falou, hein? Entrevistar o presidente e dar um baita de uma travada aqui. E deu, ele entrevistou e deu uma travada. É mesmo? Mas vai ter que botar um equipamento mais potente, né? Não, deu travada. E ele se conscientizou que tem que botar... Sugerir, porque eu não consigo sugerir. Não, é bom que o presidente trave. Travando com ele para ver. Voltou já. Então vai lá, Fazendo as continua. barreiras Conclua. E essas barreiras, né, elas não são incapacidades, são deficiências. Então, tu tem que ter algumas prioridades no trabalho, mas não se afastar, não fazer exercício, não fazer a tua atividade diária de trabalho, se integrar na sociedade. Do próprio lazer também, né? É só para que se entenda que aquela manifestação, aquela doença existe. E ela causa deficiência, mas não incapacidade. E tem como medir o grau de deficiência. É isso que eu digo, Não, que é um porque pouco falho. aí cronifica, né? Exatamente. Cronifica. Exatamente. João Riso, eu gostaria de continuar conversando, porque eu acho que esse assunto ele requer ainda muito conhecimento. Acho que nos falta muito conhecimento. Tem bastante coisa para a gente discutir. Então, quando tu falasses aqui, eu digo, não, a fibromialgia é uma questão da psiquiatria. Não é da psiquiatria, nem da neurologia, nem da fisioterapia. É multidisciplinar. Nem da anestesiologia. Eu digo, ela tem que passar por todos nós. Exatamente. E uma coisa que eu acho que nós temos que ter claro, que para o bem do paciente, às vezes parece que tem alguns médicos, às vezes quando a gente é jovem, a gente tem uma certa insegurança, a gente tem medo de indicar, olha, eu gostaria que tu fizesse uma consulta com o Dr. João Riso, que achando que o paciente não vai voltar, que tu vai perder o paciente. Muito pelo contrário, porque a melhoria do paciente, o paciente vai retornar e retornar feliz e agradecido, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Exatamente. Que eu diria não só mas
transdisciplinar. O paciente ele tem que transitar entre todas... E as equipes se falarem. E, exatamente, avaliarem a evolução desse paciente, né? Então, o problema não é de é nosso, né? E é uma patologia que pós-Covid, né? Pós-pandemia, pós-enchente, né? Só foi se somando, né? Exatamente. Então, doutor João Riso, eu só tenho a agradecer as informações que o senhor nos deu e abrilhantou esse programa de 1 ano aqui, né? Obrigado. E gostaria de deixar com o senhor as palavras finais deste programa. Bom, eu queria agradecer a vocês o espaço, né? Ao doutor Nogueira, a Cláudia, ao Simers, né? Por estar aqui abrindo para nós o espaço para conversar sobre esse tema importante que precisa de visibilidade. E lembrar que dia 12 de maio é o Dia Mundial de Conscientização da Fibromialgia. Eu tenho dois corações quando eu vejo isso, né? Porque tu precisar, né, ter uma data para conscientizar as pessoas, né, da importância de olhar com olhos de cuidado para uma patologia. Eu acho muito triste isso, mas é o momento que a gente está passando, né? Então, por favor, né, levem esse dia como um dia importante e se informem sobre isso. Existe muita literatura boa. Eu particularmente indico, né, o nosso site de psicoeducação, que é o Educador, né, que é fácil de achar, Educa espaço dor. Olhem, e vocês têm o site, tem o Instagram, tem o YouTube, né? Somos parceiros aqui do Simers também. E lá tem muita informação sobre fibromialgia. Já fizemos discussões, inclusive nessa mesa aqui, que foram bem profícuas, foram profundas. E eu acho que a gente só tem a agradecer o espaço que vocês têm nos dado. Isso. E para terminar, ou para convidá-los para continuar conosco, nós estamos aqui para que a nossa função do médico, para aliviar a sua dor e, como dizia o Schiller, se possível, para que você seja feliz, não tenha dor. Exatamente. Até o próximo Corações e Mentes.